Você já imaginou encontrar a verdadeira felicidade longe do luxo e da riqueza? Acompanhe a jornada de um milionário que descobre o valor da vida ao se tornar um morador de uma comunidade carente. O som abafado dos pneus de um carro de luxo cortava as ruas silenciosas do bairro nobre. O relógio digital no painel marcava 23h47, mas Eduardo Aguiar não se importava com o horário. Dirigia sem rumo, observando a cidade que ele, de alguma forma, ajudara a moldar. Prédios imponentes e luminosos, muitos dos quais tinham sua assinatura estampada em placas de bronze na entrada. Shopping centers que traziam seu sobrenome nas fachadas, hotéis e restaurantes finos que ele frequentava desde que havia se tornado um dos empresários mais respeitados e bem-sucedidos do país. Eduardo era o retrato do sucesso. Mas, naquela noite, sentado no banco de couro macio de seu carro, ele sentia o peso da solidão mais do que nunca. O brilho das luzes da cidade era opaco para ele, sem significado. O ronco suave do motor potente, que um dia lhe trouxe orgulho, agora parecia distante, sem vida. Parou em um semáforo e olhou para fora. As ruas estavam quase desertas, exceto por algumas figuras anônimas caminhando apressadas, talvez voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ele se perguntou se aquelas pessoas, em sua simplicidade, poderiam estar mais felizes do que ele, o milionário. A ideia lhe pareceu absurda, ou será que não? Eduardo já não se lembrava da última vez que se sentira verdadeiramente feliz. A vida que ele construiu, de festas luxuosas, viagens ao redor do mundo e reuniões de negócios, tinha se transformado em uma espécie de prisão dourada. Por fora, o brilho permanecia. A mídia, sempre ávida por histórias de sucesso, adorava exaltá-lo como exemplo de perseverança e triunfo no mundo corporativo. Mas, por dentro, algo havia se quebrado. Nos últimos meses, sua rotina havia se tornado insuportável. Acordava em sua cama king size, cercado de lençóis de algodão egípcio, mas sentia um vazio esmagador. As manhãs eram longas, os dias intermináveis. As reuniões de negócios, que um dia o excitavam, agora pareciam desprovidas de sentido. Amigos que antes o rodeavam em jantares extravagantes e festas privadas, foram aos poucos se afastando, talvez por perceberem sua apatia, ou quem sabe, por não encontrarem mais benefícios em sua companhia. O brilho em seus olhos desaparecera, e Eduardo se perguntava como não percebera antes que sua vida era uma corrida sem fim atrás de mais e mais dinheiro, algo que, no final das contas, não lhe trazia a paz que buscava. Com um suspiro profundo, ele acelerou o carro ao ver o semáforo abrir. Cruzou avenidas largas e movimentadas, mas logo saiu da parte mais rica da cidade, guiado por um impulso desconhecido. Sem perceber, tomou um desvio que o levou a uma área que ele raramente visitava, a periferia. Ali, o cenário mudava. As ruas estreitavam-se, as luzes diminuíam e as fachadas dos prédios tornavam-se mais simples. Eduardo não se lembrava da última vez que estivera em um lugar como aquele, tão distante da ostentação e dos excessos de seu mundo. Ele reduziu a velocidade e começou a observar. Crianças brincavam em calçadas mal iluminadas, enquanto adultos conversavam em frente a pequenas casas, sentados em cadeiras de plástico. Havia uma vibração diferente naquele lugar, uma energia que contrastava com a frieza dos edifícios que ele costumava frequentar. Eduardo estacionou o carro em uma rua deserta e ficou por alguns minutos apenas assistindo aquela cena. Era uma simplicidade que o incomodava e ao mesmo tempo o intrigava. Como podiam aquelas pessoas, que claramente tinham tão pouco, parecer tão vivas? Sorrisos genuínos iluminavam os rostos das crianças, e as risadas dos adultos ecoavam pela rua, sem preocupações aparentes. Ali, o mundo parecia mais real, mais humano, diferente da artificialidade que Eduardo vivia há tanto tempo. Essa visão cravou uma pergunta em sua mente. Como essas pessoas, com tão pouco, podiam ser felizes? Ele, que tinha tudo, todo o dinheiro e conforto que alguém poderia desejar, estava afundado em uma tristeza sufocante, enquanto aquelas famílias, sem luxo algum, compartilhavam momentos de alegria.
Era como se, em meio à falta de recursos, eles tivessem encontrado algo que ele, com toda sua fortuna, não conseguia comprar. Ao voltar para casa naquela noite, o silêncio da mansão vazia o envolveu como um manto de solidão. Eduardo caminhou pelos corredores longos e frios, cada passo ecoando pelo piso de mármore impecável. Parou na frente da grande janela da sala, de onde podia ver a cidade abaixo. As luzes da noite cintilavam, mas ele não sentia mais conexão com aquele mundo de sucesso que construíra. Sentou-se no sofá de couro italiano, os ombros curvados, e fitou o horizonte. O vazio dentro de si parecia maior do que nunca. Naquela noite, Eduardo percebeu que, por mais que fosse admirado e desejado por sua fortuna, não era feliz. A semente da dúvida havia sido plantada, e ele sabia que precisava encontrar uma resposta para a pergunta que não o deixava em paz. Qual era o verdadeiro significado da felicidade? E por que, com tudo o que tinha, sentia-se tão miserável? Os dias se arrastavam lentamente, e Eduardo sentia a inquietação crescendo dentro de si, como uma chama que ele não conseguia apagar. Após aquela noite em que observou a vida simples da comunidade, a imagem daquelas pessoas não saía de sua cabeça. Ele pensava constantemente na simplicidade de suas rotinas, nos sorrisos sinceros, nas conversas despretensiosas que pareciam carregar uma profundidade que ele nunca havia experimentado. Aquilo o consumia de uma maneira que ele jamais imaginaria. Era como se um novo horizonte se abrisse, e, quanto mais ele olhava para aquele mundo, mais ele sentia que estava no lugar errado. Eduardo não conseguia mais suportar a opulência ao seu redor. Os mármores, os cristais, os móveis feitos sob medida que um dia foram símbolo de status e sucesso, agora eram apenas lembranças de uma vida vazia. As reuniões de negócios, os jantares luxuosos e as viagens de primeira classe tornaram-se insuportáveis. Ele precisava de uma mudança. Algo drástico, algo que o tirasse daquele ciclo vicioso de superficialidade. Foi numa manhã chuvosa, enquanto o barulho da água batia nas janelas de vidro de sua mansão, que Eduardo tomou sua decisão. Ele levantou-se da cama, vestiu um simples moletom e caminhou até a varanda. O cheiro da chuva preenchia o ar, e pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu leve. Ali, em pé, observando o céu nublado, tomou a decisão mais radical de sua vida. Ele deixaria tudo para trás. Iria viver entre aquelas pessoas que o intrigavam tanto, mergulhar em suas realidades e, talvez, descobrir quem ele realmente era. A ideia parecia loucura, mas Eduardo não se importava. Ele sabia que precisava mudar. E essa mudança não seria apenas simbólica. Ele queria experimentar o que era viver como eles. Despojar-se de seus bens materiais e mergulhar em um mundo sem luxo, onde o verdadeiro valor das coisas não estava no dinheiro, mas nas relações humanas. Nos dias seguintes, Eduardo começou a colocar seu plano em ação. A primeira coisa que fez foi procurar por Jorge, um velho amigo de confiança que ele conhecia desde a juventude. Jorge era discreto e, acima de tudo, leal. Sabia que podia contar com ele para o que quer que fosse. Em uma reunião sigilosa no escritório de Jorge, longe dos olhares curiosos da mídia e dos executivos que acompanhavam cada movimento de Eduardo, ele explicou sua ideia. Jorge o ouviu em silêncio, com uma expressão de surpresa, mas sem julgamentos. "Você tem certeza disso, Eduardo?" perguntou Jorge, após um longo silêncio. "Estamos falando de deixar tudo. Sua vida, seu conforto. E se não funcionar? E se você se arrepender?" Eduardo não hesitou. Seu olhar estava firme, e havia uma determinação que Jorge nunca vira nele antes. "Não posso continuar assim, Jorge. O que eu tenho hoje não é vida. Eu preciso encontrar um propósito, algo que me faça sentir de verdade. E eu acho que vou encontrar isso lá, no meio de tudo que eu sempre ignorei." Jorge suspirou, compreendendo o peso daquela decisão. Sabia que Eduardo nunca tomava atitudes impulsivas, mas aquilo era diferente de qualquer coisa que ele já fizera. Mesmo assim, concordou em ajudar. Os preparativos começaram rapidamente. Eduardo deixou suas empresas sob o comando de diretores experientes, confiando que a máquina
continuaria funcionando sem ele. Vendeu todos os seus carros de luxo e fechou os apartamentos que mantinha em várias partes do mundo. Guardou o suficiente para manter sua vida em ordem, mas nada que o conectasse ao antigo luxo. Era uma despedida planejada, mas com um toque de mistério. Ninguém, exceto Jorge, sabia para onde ele ia. Com a ajuda de seu amigo, Eduardo criou uma nova identidade. Passaria a ser Ed, um homem comum, sem fortuna, sem fama e sem os privilégios que seu sobrenome carregava. Comprou roupas simples, mudou seu corte de cabelo e em poucos dias, Eduardo Aguiar deixou de existir. Naquele momento, ele era apenas mais um entre milhares, sem nome, sem rosto. E isso, estranhamente, o fez sentir-se livre. O lugar escolhido para sua nova vida foi uma comunidade carente na periferia da cidade. Era longe de onde seus conhecidos viviam, longe de qualquer lugar onde alguém pudesse reconhecê-lo. Ali, as pessoas lutavam todos os dias para sobreviver, e Eduardo queria sentir na pele o que era viver assim. Com a ajuda de Jorge, ele encontrou um pequeno quarto para alugar na casa de uma família humilde. O cômodo era pequeno, mal iluminado, com paredes de concreto manchado e uma cama de solteiro que rangia a cada movimento. Ao entrar pela primeira vez, Eduardo sentiu um misto de desconforto e excitação. Nunca havia morado em um lugar tão modesto. Sentiu a aspereza do lençol fino sobre a cama, a simplicidade dos móveis velhos e o cheiro de mofo que impregnava o ambiente. Longe do conforto e dos luxos que estava acostumado, ali ele era apenas Ed, um homem simples, que vivia com o mínimo. O chuveiro, que só oferecia água fria, logo se tornou um desafio diário. A comida era simples, arroz, feijão e, quando tinha sorte, um pedaço de carne. Mas, apesar de todas as dificuldades, Eduardo sentia uma nova energia tomando conta de si. Ele estava vivendo, de verdade. Aos poucos, ele começou a ser notado pelos vizinhos. As pessoas olhavam para o novato com curiosidade, mas logo passaram a tratá-lo como mais um entre eles. Ninguém sabia quem ele era, e ninguém se importava. Ali, ele não era o milionário Eduardo Aguiar. Era apenas Ed, o homem que acabara de chegar à comunidade, tentando encontrar seu lugar. As primeiras noites foram estranhas. Eduardo, deitado na cama estreita, sentia o peso da transição. O silêncio era diferente. Não havia os ruídos de automóveis caros passando pela rua ou o som abafado da vida noturna dos bairros ricos. Ali, ouvia o riso das crianças, o som distante de uma música tocando em uma casa próxima, e as conversas dos vizinhos que ecoavam pelas vielagens. E, surpreendentemente, aquele som lhe trazia uma sensação de paz que ele há muito não sentia. O sol mal havia surgido no horizonte, quando o som dos primeiros movimentos na comunidade acordou Eduardo. Ele agora fazia parte daquele ciclo, onde as manhãs começavam cedo, e o trabalho era implacável. A vida ali era muito diferente da rotina que ele tinha nos escritórios de vidro e aço, onde decisões milionárias eram tomadas entre goles de café importado. Agora, sua realidade envolvia acordar antes do amanhecer, ouvir os passos apressados de trabalhadores que saíam para enfrentar a cidade grande e o cheiro de café coado que invadia o ar. Tudo era mais simples, mais humano. Naquela manhã, ele decidiu sair e explorar a comunidade com mais profundidade. Caminhou pelas vielas estreitas e esburacadas, observando o ritmo de vida ao seu redor. As paredes das casas eram feitas de tijolos expostos, algumas pintadas de cores vibrantes que, de certa forma, contrastavam com a dureza da vida ali. Mulheres varriam as calçadas, crianças corriam descalças entre as poças de água, e homens se reuniam em pequenos grupos antes de irem para seus trabalhos informais. O cheiro de pão fresco vindo de uma padaria local o fez parar por um momento. Ele comprou um pão e comeu enquanto observava o fluxo da comunidade. Aquele simples ato de comprar e comer na rua, algo que ele raramente fazia antes, trouxe uma sensação inesperada de liberdade. Eduardo, ou Ed, como era agora chamado, percebeu que as pessoas ali viviam com muito pouco. Mas havia uma espécie de dignidade naquela luta diária. Apesar das dificuldades, todos seguiam em frente, dia após dia,
sem desistir. Ele começou a conversar com alguns moradores, sempre com uma abordagem simples, tentando entender mais sobre suas vidas. As histórias que ouvia eram carregadas de desafios. Mães solteiras, criando os filhos com salário mínimo, homens que trabalhavam na construção civil sem garantias, jovens que sonhavam em ter uma chance de sair dali, mas que eram frequentemente sugados de volta pela realidade. Uma dessas conversas o marcou profundamente. Sentado em um banco improvisado de madeira, ele conheceu Dona Cida, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto enrugado pelo tempo. Ela o cumprimentou com um sorriso gentil e logo começaram a conversar. Eduardo se surpreendeu ao perceber a sabedoria que aquela mulher simples carregava. "A vida é assim, meu filho", disse Dona Cida, enquanto mexia em sua sacola de legumes. "A gente luta com o que tem. Não é fácil, não, mas tem que ser grato pelo que aparece no nosso caminho. Dinheiro, ele ajuda, claro. Mas no fim, o que conta é a paz que você tem aqui dentro, ó." E ela bateu levemente no peito, onde o coração batia em um ritmo constante. Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ali estava uma mulher que provavelmente nunca teve os privilégios que ele experimentou, mas que, de alguma forma, havia encontrado uma paz que ele nunca conhecera. Ele começou a perceber que o verdadeiro sentido de sua jornada não era apenas escapar do luxo e viver como pobre, mas sim entender a essência da felicidade. Aquela conversa com Dona Cida despertou algo dentro dele. Aos poucos, Eduardo começou a se envolver mais com a comunidade. Ele ajudava onde podia, mesmo sem experiência nos trabalhos manuais que as pessoas ali faziam. Ajudava a descarregar caminhões de mercadoria no mercado local, pintava muros desgastados e fazia pequenos reparos nas casas dos vizinhos. Aos olhos dos moradores, Ed era apenas mais um dos muitos que viviam ali, tentando se virar como podia. Mas para Eduardo, cada tarefa era uma oportunidade de sentir-se útil de uma forma que ele não sentia há anos. Sua maior descoberta, porém, foi um pequeno projeto social local, liderado por um grupo de moradores que se dedicavam a ajudar as crianças da comunidade. O centro comunitário era um prédio simples, com paredes descascadas e uma quadra de futebol improvisada no fundo. Mas ali, ele encontrou algo especial. As crianças, muitas delas vindas de lares desestruturados ou em extrema pobreza, encontravam naquele lugar uma chance de sonhar, de brincar e de aprender. Os voluntários faziam o que podiam com os poucos recursos que tinham, e Eduardo logo sentiu o desejo de se juntar a eles. Foi no centro comunitário que ele conheceu Tiago, um jovem professor de matemática que dedicava suas tardes a ensinar as crianças. Tiago era carismático e determinado, e Eduardo se impressionou com sua paixão pelo que fazia, apesar das condições precárias. "Eu poderia estar em outro lugar, ganhando mais, tendo uma vida melhor", confessou Tiago, no intervalo entre as aulas. "Mas eu escolhi estar aqui. Ver essas crianças aprenderem, saber que eu estou fazendo a diferença na vida delas, isso vale mais que qualquer dinheiro." Eduardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Tiago. Ele, que passara a vida acumulando dinheiro, agora via, de forma clara, que existiam valores muito mais profundos do que os que ele perseguira. Aquilo o fazia refletir cada vez mais sobre suas escolhas e sobre o que, de fato, ele havia perdido em sua busca incessante por riqueza. À medida que os dias passavam, Eduardo se sentia cada vez mais conectado com aquela nova vida. As dificuldades eram muitas, a comida simples, o cansaço físico após longos dias de trabalho, a falta de conforto, que ele sempre teve como garantido. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia algo que há muito tempo não sentia: propósito. Ele começava a perceber que o vazio que sentia antes, rodeado de riqueza e luxos, talvez nunca fosse preenchido com mais dinheiro ou bens materiais. Mas ali, na simplicidade e nas dificuldades daquela comunidade, ele estava descobrindo algo que sempre lhe faltou: conexão humana, empatia e, acima de tudo, gratidão pela vida. O tempo passou e Eduardo, agora conhecido por todos como Ed, mergulhou de cabeça na vida da comunidade. As semanas se transformaram em meses
E apesar das dificuldades e desafios diários, ele sentia uma crescente sensação de pertencimento. O trabalho no centro comunitário e os esforços para ajudar os vizinhos tornaram-se parte de sua rotina. A cada dia, a vida simples ao seu redor parecia lhe ensinar algo novo. Mas havia uma área em que Eduardo ainda se sentia um pouco deslocado: o verdadeiro sentido de pertencimento. Um dos maiores desafios era lidar com sua própria identidade. Eduardo precisava manter sua nova vida em segredo, algo que, apesar de parecer simples, se mostrava bastante complicado. Em um lugar onde todos conheciam todos, esconder sua verdadeira identidade era uma tarefa constante. Ele evitava discussões sobre seu passado, suas habilidades e suas opiniões, temendo que qualquer informação pudesse revelar sua verdadeira origem. A sensação de se esconder constantemente era desconfortável, mas Eduardo acreditava que era necessário para entender a vida da maneira mais autêntica possível. O clima na comunidade estava prestes a mudar com a chegada de um evento anual muito esperado, a Festa de São João. Era uma ocasião de celebração, comida típica, danças e muita música. Era a única vez do ano em que a comunidade se reunia para celebrar e se divertir sem se preocupar com os problemas diários. Eduardo estava ansioso para ver como a festa se desenrolaria e para experimentar a cultura local de uma maneira mais profunda. No entanto, a preparação para a festa trouxe à tona uma série de desafios inesperados. A comunidade, apesar de sua solidariedade, estava longe de ser perfeita. Havia disputas internas e tensões que às vezes se manifestavam durante as preparações. Eduardo, com seu desejo genuíno de se integrar, tentou ajudar em tudo o que pôde. Organizou barracas, ajudou a montar a decoração e, com a ajuda de Tiago, preparou algumas das comidas tradicionais. Mas, ao fazer isso, ele se deparou com uma série de conflitos subjacentes. A primeira grande disputa surgiu quando uma das famílias, os Oliveira, entrou em desacordo com o grupo responsável pela organização. Os Oliveira eram conhecidos por sua generosidade, mas também eram conhecidos por sua teimosia. Eles estavam insatisfeitos com a maneira como o evento estava sendo organizado, e suas críticas começaram a criar um clima tenso. Eduardo, tentando ajudar, tentou mediar a situação, mas sua falta de conhecimento sobre as complexas dinâmicas locais fez com que suas tentativas fossem recebidas com ceticismo. Foi durante uma dessas discussões que Eduardo começou a compreender as complexidades das relações humanas em um ambiente de escassez. Ele percebeu que, mesmo em uma comunidade que parecia unida, as pessoas tinham seus próprios interesses e preocupações. Os conflitos que surgiam não eram apenas sobre as preparações para a festa, mas também sobre questões mais profundas de desigualdade e frustração. A noite da festa chegou, e apesar das tensões, foi um evento vibrante. As luzes coloridas iluminaram as ruas. A música animada ecoava pelas vielas e as risadas e conversas preenchiam o ar. Eduardo se vestiu com roupas típicas e, pela primeira vez, se permitiu relaxar e se envolver plenamente na celebração. As comidas eram deliciosas: canjica, milho verde, cuscuz e uma variedade de pratos que refletiam a rica cultura da região. Dançar com os moradores e participar das festividades foi um momento de pura alegria para Eduardo. Ele percebeu que, apesar das dificuldades e dos conflitos, as pessoas ali sabiam como celebrar a vida. Foi uma noite de vivência intensa e de reconhecimento de que, mesmo nas situações mais difíceis, havia sempre espaço para a felicidade e a celebração. No entanto, a festa também trouxe à tona a realidade da vida de Eduardo. Ele se viu refletindo sobre as tensões que observou e as lições que aprendeu. A simplicidade da vida na comunidade, com todas as suas dificuldades e desafios, não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também de encontrar alegria nas pequenas coisas e de manter uma perspectiva positiva. Ele sentiu uma mistura de gratidão e tristeza. A gratidão por ter a oportunidade de experimentar uma vida tão diferente e enriquecedora, e a tristeza por perceber que, apesar de sua tentativa de se conectar verdadeiramente, ainda havia muito a aprender. A festa acabou, mas as lições que Eduardo aprendeu naquela noite
continuaram a reverberar em sua mente. Ele se deitou em sua pequena cama, o barulho da festa ainda ecoando em seus ouvidos, e refletiu sobre tudo o que havia vivenciado. A festa havia sido uma forma de escapar das dificuldades diárias, mas também uma maneira de reconhecer o valor das experiências simples e da comunidade. Naquela noite, Eduardo sentiu-se mais perto de entender o verdadeiro significado de felicidade. Ele havia visto como as pessoas da comunidade, apesar de suas dificuldades, encontravam alegria e significado em suas vidas. O que começou como uma busca por propósito se transformou em uma jornada de autodescoberta e aprendizado sobre a verdadeira natureza da felicidade. Os meses seguintes foram um turbilhão de descobertas e transformações para Eduardo. Ele estava cada vez mais imerso na vida da comunidade e, por mais que suas ações fossem discretas, sentia uma mudança significativa dentro de si. A experiência de viver como Ed havia lhe proporcionado uma nova perspectiva sobre a vida e a felicidade. A sensação de pertencimento que ele procurava tinha se solidificado, mas ainda havia algo que ele precisava enfrentar. Naquela manhã, enquanto o sol brilhava através da janela do seu modesto quarto, Eduardo refletiu sobre sua jornada. O calor e o barulho das ruas faziam parte de sua rotina diária, mas ele sabia que estava se aproximando de um momento crucial. Ele sentia que havia chegado o momento de compartilhar sua verdadeira identidade com alguém de quem ele havia se tornado próximo. Ao longo das semanas, Eduardo havia estabelecido uma amizade profunda com Tiago. O jovem professor de matemática se tornou uma espécie de mentor para ele, e suas conversas eram sempre enriquecedoras. Tiago tinha um senso de propósito claro e uma visão da vida que Eduardo admirava. A parceria no centro comunitário e as discussões sobre os desafios da vida haviam criado um vínculo genuíno entre eles. Foi numa tarde quente de sexta-feira, enquanto ajudavam a preparar o material para um evento educacional no centro, que Eduardo decidiu revelar sua verdadeira identidade a Tiago. O momento era carregado de expectativa. Ele sabia que era um risco, mas também sentia que era a hora certa para enfrentar a verdade. "Tiago, posso falar com você um minuto?" Eduardo pediu, sua voz carregada de nervosismo. Tiago olhou para ele, surpreso pela seriedade no tom de Eduardo. Ambos se afastaram do grupo de crianças que estavam ajudando a organizar o evento e se dirigiram a um canto mais tranquilo do centro comunitário. "Claro, Ed. O que acontece?" Eduardo respirou fundo. O peso das palavras que estava prestes a dizer parecia enorme. "Eu tenho algo importante para te contar. Algo que talvez mude a maneira como você me vê." Eduardo hesitou por um momento, e então começou a revelar sua história. Contou a Tiago sobre sua vida anterior como Eduardo Aguiar, o milionário que vivia cercado de luxo e opulência. Descreveu sua depressão, a decisão de abandonar tudo e viver como um simples morador da comunidade para encontrar um propósito mais profundo na vida. Tiago escutou em silêncio, sua expressão alternando entre surpresa e compreensão. Quando Eduardo terminou, houve um longo silêncio. Tiago parecia absorver a magnitude da revelação. "Eu nunca imaginaria", Tiago começou, sua voz um misto de choque e admiração. "Mas, agora que você me contou, faz sentido. Eu vi a transformação em você, a maneira como se envolveu com a comunidade, a paixão com que você ajuda. Não importa quem você era antes, é claro que você encontrou algo verdadeiro aqui." Eduardo se sentiu aliviado, mas também um pouco ansioso. Havia um receio de que sua revelação pudesse mudar a percepção das pessoas ao seu redor. No entanto, a reação de Tiago foi um alívio. A conversa continuou, e Eduardo percebeu que Tiago, longe de julgar, estava impressionado com a coragem que ele teve para enfrentar suas próprias inseguranças e buscar um propósito genuíno. A revelação para Tiago foi um passo importante, mas Eduardo sabia que ainda havia mais a fazer. Ele precisava enfrentar a si mesmo, sua antiga identidade e como isso se encaixava em sua nova vida. Decidiu que era hora de fazer um balanço sobre sua jornada e entender o que realmente significava para ele. Com o tempo, Eduardo começou a se envolver ainda mais profundamente com a comunidade. Usou o que havia aprendido em sua antiga vida para ajudar a estruturar projetos que beneficiariam a todos.
Criou uma pequena iniciativa de arrecadação de fundos para o centro comunitário, utilizando seus conhecimentos em gestão e finanças para otimizar os recursos e trazer mais apoio para a comunidade. Além disso, ele continuou a trabalhar com Tiago e outros voluntários para promover a educação e oportunidades para as crianças. O impacto de seus esforços começou a ser visível. As crianças mostravam uma energia renovada e uma maior motivação para aprender e sonhar com um futuro melhor. Enquanto os meses passavam, Eduardo se via em um momento de reflexão. Ele havia encontrado a felicidade e o propósito que buscava, mas não da maneira que esperava. O luxo e o dinheiro não eram mais o centro de sua vida. Em vez disso, a conexão humana e o impacto positivo nas vidas dos outros se tornaram a nova definição de sucesso para ele. Um dia, enquanto caminhava pela comunidade, Eduardo parou em frente à casa de Dona Cida, a senhora que havia sido uma fonte de sabedoria para ele. Com um sorriso no rosto, ele a cumprimentou e conversou sobre as mudanças que havia visto e experimentado. Dona Cida, com seu olhar gentil e sábio, apenas balançou a cabeça em aprovação. "A vida é mesmo cheia de surpresas, não é, meu filho?" disse Dona Cida. "Às vezes, a gente se perde para se encontrar de novo. E quando isso acontece, a gente aprende a valorizar o que realmente importa." Eduardo sorriu, sentindo uma profunda gratidão. Ele havia encontrado o que buscava, não na riqueza ou no conforto, mas na simplicidade e na bondade que encontrou entre as pessoas da comunidade. Ele estava em paz consigo mesmo, e a vida, com todas as suas complexidades e desafios, agora fazia sentido de uma forma que nunca havia feito antes. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.